Nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os teus lábios. Os seus lábios te incomodam porque houve o processo de envelhecimento e eles já não são mais como eram antes, ou de repente não houve nada disso, ainda não aconteceu o processo de envelhecimento, mas a vontade era só de deixar ele um pouco mais volumoso, um pouco mais bonito? Pois é, existem essas duas formas de se tratar o lábio. A primeira delas, falando do processo de envelhecimento, como citei anteriormente, com o processo de envelhecimento o lábio vai evertendo, ou seja, ele vai perdendo o contorno, ele vai entrando para dentro do lábio, assim, ele vai evertendo mesmo, além do surgimento das ruguinhas supralabiais, um pouquinho de profundidade aqui no finalzinho do lábio, na comissura labial. São coisas que deixam o ar do paciente mais entristecido, um sorriso triste, a gente diz. Né? Como é que se faz para corrigir isso? Esse paciente, às vezes, ele não quer mudar o volume, ele não quer deixar diferente do que era antes, ele só quer deixar exatamente como tinha. Ele quer deixar aquele lábio mais combinando com o resto do rosto, sem aquelas ruguinhas que não tinham antes, sem aquele sorriso triste que não tinha antes, com um pouquinho só de contorno para que a gente possa passar um batom, a gente possa ou não passar e se sentir bem, né? Com a naturalidade de um lábio sem maquiagem ou com a elegância de um lábio maquiado, de um lábio com mais cor, né, com mais evidência. Existe um ácido hialurônico de hidratação. Esse lábio basicamente precisa ser hidratado. Então, esse ácido ele vai corrigir aquelas ruguinhas supralabiais que tiram a elegância do lábio, que tiram o brilho do lábio e a gente vai corrigir o contorno labial basicamente. Porque daí sim, daí esse lábio vai ter um pouco mais de vida, ele vai aparecer de novo nesse rosto. Claro, sempre corrigindo essa comissura labial, essa profundidade no cantinho dos lábios que apaga um pouquinho o brilho do lábio. Já existem aquelas pacientes que não passaram ainda por esse processo de envelhecimento, mas que querem deixar o lábio mais volumoso, mais atraente, enfim, né? Isso também é possível. Nesse caso, existem basicamente 3 técnicas para se deixar um lábio muito mais atrativo. A gente contorna o lábio, a gente projeta o lábio e aí a gente everte o lábio, a gente vira o lábio. Basicamente para deixar ele mais gordinho, mais brilhoso, mais bonito, mais sensual, a gente diz, né? O seu lábio precisa de todas essas 3 técnicas aplicadas, apenas uma delas ou 2. Bom, é o que a gente precisa ver para poder deixar o seu lábio muito mais bonito, muito mais hidratado e com muito mais viço. E é claro, sempre tentando aproximar o máximo possível o resultado que a gente vai ter no consultório, depois do procedimento realizado, da expectativa que o paciente tinha quando ele chegou até a avaliação médica. É isso que te incomoda? O teu lábio te incomoda ou não te incomoda, mas de repente um pouquinho mais de volume poderia deixar ele um pouco mais atrativo? Bom, vem aqui no consultório, eu vou conseguir te ajudar, vou avaliar o teu lábio, vou avaliar as medidas do teu rosto, saber te dizer se cabe realmente aquele lábio que tu imagina, se não, se esse lábio pode ser mais contornado ou se precisa mais de projeção, mais de eversão, enfim. A gente vai avaliar o teu lábio e dizer exatamente o que pode ser feito e qual é o melhor resultado para o teu rosto.